queridos, nós queremos convidá-los a abrir agora a Palavra de Deus, aí onde você está, na sua casa. Abra a Escritura no Salmo 46. Nós iremos fazer a leitura nesse instante. Salmo de número 46. Ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos mais uma vez. Pai querido, nós pedimos iluminação do Teu Espírito Santo na compreensão da Tua palavra. Nós oramos que o Senhor a use para fortalecer o Teu povo, que nos acompanha nessa manhã. Também pedimos, ó Deus, que Tu estejas com todo o Teu povo em toda a face da terra, onde a Tua palavra está sendo ensinada no dia de hoje. Que os que são Teus se regozijem na Tua salvação e que confiem e descansem em Ti. Pedimos, ó Pai, que assim Tu nos conduzas na exposição das Sagradas Escrituras. É o que nós pedimos por amor de Jesus. Amém. Queridos, esse salmo foi o salmo que inspirou Martinho Lutero, durante a Reforma Protestante, a compor um dos hinos mais conhecidos no meio protestante, que é exatamente o famosíssimo Castelo Forte. Lutero se inspirou particularmente nas palavras de abertura desse salmo, no verso 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Esse salmo, pelo que nós sabemos, ele foi escrito pelos filhos de Corá, que eram levitas, e que serviam no templo, com o objetivo de ser enviado ao mestre de canto para cantá-lo com voz de soprano. Soprano aqui, vozes agudas, talvez porque o hino ele tem momentos de exultação. Pense assim no Aleluia de Handel, quando em certas partes, né, o soprano vai lá em cima, exatamente quando quer destacar a glória de Deus, ou o poder de Deus e as maravilhas de Deus. Talvez por esse motivo, uma vez que é um salmo que celebra as vitórias de Deus, ele foi feito para que fosse cantado nesse tom. E era para ser entoado durante as reuniões do povo de Deus no templo. Ele tem 3 estrofes, é uma divisão bem natural do salmo, e cada uma delas repete o tema central do salmo, que é Deus é nosso refúgio. Aparece no verso 1, Deus é nosso refúgio. Aparece no verso 7, Deus é nosso refúgio. Aparece no verso 11 também, Deus é nosso refúgio. São 3 partes, portanto, um salmo cuidadosamente composto. Nós não sabemos ao certo quando esse salmo foi elaborado, mas provavelmente foi durante alguma ocasião em que Deus havia livrado Jerusalém, que estava cercada de inimigos, sem uma única batalha, sem que os israelitas tivessem que ir à guerra, somente pelo seu poder. Quando nós olhamos a história do Antigo Testamento do povo de Israel, particularmente durante o período dos reis, nós encontramos 2 ou 3 situações históricas que podem muito bem explicar a origem desse salmo. Por exemplo, a morte súbita daqueles soldados assírios sob o comando de Senaqueribe. Quem não lembra aquela história, né? Senaqueribe vem, cerca Jerusalém, manda uma carta do rei da Síria para Ezequias,
Ezequias fica desesperado porque o exército assírio é muito maior e superior, bem mais poder militar, mas ele vai no templo, levanta a carta diante de Deus e diz: ó Deus, isso aqui é uma afronta contra o Senhor. E Deus, então, naquela noite, dispersa o exército assírio. Cerca de 185 mil soldados morreram naquela noite de um mal súbito, e Senaqueribe teve que se retirar completamente derrotado. Uma outra situação possível é quando Deus confundiu o exército dos moabitas e dos amonitas, de forma que eles se mataram e o que sobrou fugiu, durante uma tentativa de invasão em Jerusalém, quando o rei Josafá, defendendo Jerusalém, por ordem de Deus, marcha contra os exércitos em louvor e adoração, e sem que tivesse matado um único inimigo, Deus faz com que eles briguem entre si e eles vão embora numa confusão e num temor e num terror que Deus havia incutido aos seus corações. Essa história está no segundo livro das Crônicas. Numa dessas ocasiões, ou numa ocasião similar, é que os filhos de Coré, ou de Corá, eles compuseram esse salmo de confiança e de vitória em Deus. Portanto, esse é um salmo para ser cantado sempre pelo povo de Deus, particularmente quando ele se vir cercado de inimigos poderosos, para que ele lembre do livramento de Deus, que lembre da história de como Deus vence os inimigos do seu povo e lhes dá a vitória. Como nós também estamos nesses dias, cercados, amedrontados, ameaçados, incertos com relação ao futuro, diante de inimigos maiores e mais poderosos do que nós. É sempre hora, então, de lembrar o que diz esse salmo: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Como eu disse, esse salmo tem 3 partes. A primeira parte, o salmo nos mostra quem Deus é e o que é que isso significa para nós. Está aí do verso 1 até o verso 3. A segunda estrofe, onde Deus mora e o que é que isso significa para nós, do verso 4 até o 7, perdão. E a terceira e última parte, o que é que Deus fez e o que é que isso significa para nós, do verso 8 até o verso 10. Vamos ver cada uma dessas partes na expectativa de que Deus nos console, nos encha de esperança no meio dessa grande provação a qual nós estamos submetidos. Primeira estrofe do verso 1 a 3, quem é Deus e as suas implicações. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, a implicação, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem, no seio dos mares, ainda que as águas tumulteiem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Aqui, você nota que os salmistas, eles estão comparando Deus a um refúgio e uma fortaleza. Verso 1. Fortalezas eram cidades fortificadas, fortemente muradas e muito bem preparadas militarmente, a ponto de ser praticamente impossível, ou senão muito difícil, que elas fossem conquistadas e destruídas. E essas fortalezas, elas serviam de refúgio para pessoas que ali procuravam paz e segurança em meio à guerra. Ali poderiam encontrar proteção, abrigo e cuidado, como, por exemplo, a cidade de Jerusalém, que era edificada sobre um monte, fortemente murada, militarmente protegida, era como uma dessas fortalezas. Como uma fortaleza dessas, Deus é o socorro bem presente nas tribulações para o seu povo. Isso é, quando diz o texto aqui que Deus é um socorro bem presente, quer dizer que Ele é sempre um socorro, está presente em todas as épocas, mas especialmente em época de tribulações. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, como, por exemplo, aquelas tribulações que eu relatei, em que a cidade de Jerusalém ficou cercada de inimigos maiores e mais poderosos, ou qualquer outro tipo de tribulação que porventura venha ao povo de Deus. O ponto aqui do verso 1 é que nós sempre podemos encontrar refúgio e socorro em Deus. Ele é um socorro bem presente, ele é refúgio e fortaleza para o seu povo. Martinho Lutero não somente usou esse salmo para se inspirar, para compor
castelo forte, mas ele meditava constantemente nesse salmo e ele orava sobre esse salmo à medida que ele passava por aquelas tremendas provações que vinham da ameaça e da perseguição dos inimigos da Reforma Protestante e dos reis e de alguns soberanos príncipes alemães que eram completamente contra a Reforma Protestante. Quantas vezes Lutero não se viu ameaçado de morte, perigos de cilada e outras ameaças que a sua vida passou? Esse salmo era uma fonte constante para Lutero de conforto e descanso para a sua alma. Isso pelo fato de que Deus é, de quem Deus é. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos. Verso 2. Note que o portanto aí introduz a inferência ou a conclusão daquilo que Deus é. Se Ele é isso, então, portanto, aqueles que confiam em Deus, aqueles que conhecem a Deus, eles não temerão. Isso é, eles não vão ficar assustados, eles não vão ficar amedrontados, apavorados e nem entrar em pânico. Exatamente porque Deus é o seu socorro bem presente nas tribulações. Nós não vamos ficar temendo pela nossa vida, pelo futuro, pelos nossos filhos, família e amigos, temendo ser alcançado pelos inimigos e destruídos, porque nós sempre podemos nos refugiar no nosso Deus, como um fugitivo da guerra podia encontrar abrigo e proteção por detrás das muralhas daquela fortaleza. E isso, veja só, como os salmistas destacam isso aqui, mesmo diante das piores ameaças, porque depois de dizer, Deus é nosso refúgio, portanto não temeremos, ele acrescenta, ainda que, ou seja, ele vai dizer que essa verdade é verdade, ainda que. E aí ele cita as calamidades naturais da época e que representam o que de pior poderia acontecer. Por exemplo, terremoto. Ainda que, verso 2, a terra se transtorne. A terra se transtornar significa que ela se trema, que ela se abale e que ela mude de lugar, que é o que acontece num terremoto. Ou seja, ainda que a própria terra, que é o fundamento, é onde a gente pisa, onde a gente se sente seguro, ainda que a própria terra se transtorne, mude de lugar, eu não terei medo. Ou, ainda que os montes caiam dentro dos mares e se aprofundem, e se afundem nas profundezas do mar. O verso 2, talvez aqui ele imaginando aqueles penhascos que durante um grande terremoto, eles se desfazem e caem dentro d'água, às vezes paredes inteiras, né? Falésias inteiras caem dentro do mar durante um terremoto, um maremoto, ainda que mude toda a estrutura do universo seja abalado, eu não temerei. Note aqui a força do ainda que. E ele não só menciona o terremoto, mas, por exemplo, tempestades, tsunamis, como o verso 3, ainda que as águas tumultem e espumejem. Está falando aqui de uma grande tempestade, talvez um tsunami provocado por um abalo sísmico no fundo do mar, e é de tal natureza que ele diz assim, e que na sua fúria, ou seja, na fúria dessa tempestade, os montes se estremeçam, os montes olham para o mar agitado, aquelas ondas gigantescas, e os montes tremem. Ao contrário dos montes tremendo diante da fúria das águas, eu não temerei. É um contraste intencional aqui. Deus é meu refúgio e fortaleza, portanto eu não temerei, ainda que os montes tremam diante dessas tempestades ou diante dessas perturbações cósmicas naturais que aconteçam. Esse é o peso aqui dessa primeira parte. O ponto que ele está dizendo aqui, o que ele quer dizer, é que, ainda que o pior aconteça, ainda que o não esperado venha, ainda que o temido ocorra, ainda que Deus continua sendo o nosso refúgio e fortaleza, portanto, eu não temerei. É claro que bem antes da época em que esse salmo foi escrito, essas calamidades já existiam. E ela aqui, talvez, também representam figuradamente aquela ameaça dos invasores, dos inimigos contra Jerusalém. Ou como se ele dissesse assim, os inimigos estão vindo, eu não temerei, porque Deus é o meu refúgio. Ainda que viesse uma ameaça maior, e ele faz essa citação.
Mas o ponto aqui é que essas calamidades, elas representam todo tipo de ameaça que o nosso coração teme, toda desgraça que porventura possa acontecer, que já aconteceu e vai acontecer, sobre o mundo e sobre a igreja. Lembremos que o Senhor Jesus usou uma linguagem bem parecida quando ele, falando com seus discípulos, se referiu ao que haveria de acontecer até a sua vinda. Lucas capítulo 21, do verso 25 em diante. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido, percebe a linguagem semelhante? Por causa do bramido do mar e das suas ondas, haverá homens desmaiando de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porque os poderes dos céus serão abalados. Mas Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se estremeça e ainda que os mares espumejem e levantem toda a sua fúria. Em meio a todas essas tribulações, queridos, nós podemos buscar refúgio em nosso Deus. É claro que o medo e o temor, eles são reações e sentimentos naturais, mas à medida que o crente reflete de quem é Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que reina sobre tudo e todos, o seu coração vai encontrar calma, vai encontrar tranquilidade e vai encontrar refúgio, sabendo que Ele é o nosso castelo forte e que, se Ele permitir que algo nos atinja, Ele nos guardará para o seu reino celestial. E como diz a estrofe do castelo forte, com Ele reinaremos. Vamos agora para a segunda parte do Salmo, que é do verso 4 até o verso 7, onde Deus mora e quais são as implicações disso. O salmista diz aqui: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Depois de dizer quem é Deus e o que é que isso significa em tempos de tribulação, o Salmo agora mostra onde Deus mora e também o que é que isso representa para nós. Note que ele se refere a Deus aqui, pela primeira vez no Salmo, como sendo o Altíssimo. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O que significa que Deus é sublime e Ele é maior do que todos os deuses. Ele está acima da sua criação e de todos os deuses da imaginação humana. Ele é o Altíssimo. Apesar dele ser o Altíssimo, Ele mora na cidade de Deus. Verso 4. Está no meio dela, ou seja, está nela, Ele vive nela. Se refere aqui a Jerusalém, no verso 4, que é a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, que Deus quis habitar entre nós, é uma maravilha. E é um fato espantoso que o Criador de todas as coisas, o Deus sublime, Ele veio morar, Ele tem uma cidade, Ele tem um santuário aqui nesse mundo, e é onde Ele habita. E aqui a referência, sem dúvida, embora o nome Jerusalém não apareça aqui, mas só tem uma cidade no Antigo Testamento que é chamada Cidade de Deus, que é exatamente Jerusalém. Por quê? Porque ali estava o templo, ali estava a arca, ali estavam os sacrifícios, o culto e o ministério levítico, sacerdotal, que Deus havia determinado. Deus havia escolhido Jerusalém como local da sua morada. E era ali que Deus se revelava, era ali que Ele era adorado, era ali que os sacrifícios eram oferecidos, como Ele havia estabelecido através de Moisés e posteriormente através de Davi. Jerusalém era sua casa. Mas você nota que o salmista provavelmente tem em mente uma outra Jerusalém, porque ele diz aqui no verso 4 que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Não tinha rios em Jerusalém, não tinha rio nenhum cortando a cidade. Então, ao que o Salmo se refere aqui? Os estudiosos entendem que aqui os filhos de Corá estão fazendo uma combinação de Jerusalém com o Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden está dito, em Gênesis 2, 10 a 14,
Diz lá que o jardim era cortado por 4 rios, e um deles saía para regar o jardim que Deus havia plantado. Aquele jardim onde Deus passeava e conversava com Adão e que era a sua moradia aqui. Então, essa fusão de Jerusalém com o jardim tem um propósito, que é dizer, Deus habita no meio do seu povo, desde o Éden até aqueles dias, até os dias de Jerusalém. E de Deus corre um rio. Essa passagem é muito bonita. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Essa cidade aqui não pode ser, como eu disse, a Jerusalém terrena somente, porque não tinha rios ali. Mas é uma referência, então, ao rio da graça, o rio do favor de Deus, da sua misericórdia. É o rio que enche os nossos corações de esperança e de confiança em meio às tribulações e privações dessa vida. E quais são as consequências disso, então? Deus, o Altíssimo, ele habita no meio do seu povo, desde o jardim do Éden até os tempos em que o Salmo foi escrito, até Jerusalém. Com isso dizendo, Deus sempre esteve no meio do seu povo, e dele sai um rio que alegra o seu povo, um rio que abençoa a sua morada, o rio da graça, o rio do favor de Deus. 3 consequências o Salmo apresenta disso. Primeiro, no verso 5, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Exatamente porque Deus habita no meio do seu povo, a sua morada, as moradas do Altíssimo, jamais serão abaladas. Segundo, lembrando, mais uma vez, Jerusalém foi abalada, ela foi conquistada por Nabucodonosor em 587 a.C. e depois pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. Mas o povo de Deus, que está significado aqui, ele permanece, sobreviveu e tem sobrevivido a todos estes tipos de ameaças e perigos, alimentada pelo rio da graça que flui do trono de Deus e que alegra a sua morada. Ela jamais será abalada, primeira consequência, já que Deus mora nela, jamais será abalada. Segundo, Deus a ajudará desde antemanhã, verso 5. Isto é, bem cedinho, desde o romper do dia, Deus virá em auxílio do seu povo. E terceiro, no verso 6, Deus destruirá os seus inimigos. Verso 6 diz assim, bramam as nações poderosas como os assírios, moabitas e amonitas que eu mencionei naqueles exemplos históricos que cercaram o povo de Deus, eles vêm bramando, contando bravatas como o rei Senaqueribe, como o rei da Síria, aliás, que através do seu capitão mandou uma carta para o rei Ezequias, dizendo quem é Deus para livrar vocês da minha mão e tudo mais. Nações bramam e os reinos se abalam, porque aquelas nações conquistaram muitos reinos. E era exatamente essa a afronta que esses inimigos traziam diante de Israel. Nós já conquistamos reinos maiores e mais poderosos, quem pode livrar você das nossas mãos? Bramam nações, e com o bramido dessas nações poderosas, reinos se abalam. Mas veja o contraste. Deus faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. No máximo, o bramido das nações abala outros reinos, mas a voz de Deus dissolve a terra. Com uma palavra, ele matou o exército assírio numa única noite. Saiu o anjo do Senhor e feriu 185.000 soldados assírios, e a vitória foi dada por Deus. A voz de Deus, em contraste com o bramido das nações. A voz do Senhor. A conclusão, então, da segunda estrofe está aí no verso 7. O Senhor dos exércitos está conosco. Ele chama Deus de Senhor dos exércitos porque esse é um dos nomes de Deus que fala do seu poder. Ele é o Criador dos exércitos dos céus, ou seja, de toda a criação, do sol, da lua, das estrelas. Tudo que existe, Deus criou. Como exército, a natureza obedece à sua ordem. Portanto, Deus tem controle sobre todas as coisas. Ele é o Senhor, Ele comanda o exército celestial, o exército natural, o exército de anjos. Não há nada que não esteja debaixo do comando do Senhor dos exércitos. E esse Deus, diz aqui o Salmo, Ele está conosco. Ele habita no nosso meio, Ele está conosco. Segunda expressão aqui do verso 7 é: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Essa é uma expressão no Antigo Testamento que geralmente se refere à aliança de Deus com o seu povo. Deus fez uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Jacó aqui representa os patriarcas.
E essa aliança é uma aliança de que ele seria o Deus do seu povo, e que seu povo haveria para servi-lo, e a ele somente. E que Deus prometia abençoar o seu povo, guardar e proteger seu povo. E foi uma aliança selada com sangue de animais, em sacrifícios feitos no templo, mas que aponta também para o fato de que Deus, Ele é o Deus da aliança que Ele fez com sua igreja pelo sangue precioso do seu Filho Jesus Cristo. Eu vou falar mais sobre isso mais para frente, mas eu quero dizer aqui que o Salmo, ele escolhe de propósito os nomes de Deus aqui. Quando fala de Deus como Senhor dos Exércitos e Deus como Deus de Jacó, quer dizer, o Deus Todo-Poderoso que tem uma aliança conosco. Por isso nós não temeremos, ainda que, nós não temeremos. Porque Deus está conosco e sua presença entre nós é como o fluir de um rio da graça, da misericórdia, que enche o nosso coração de alegria no meio de todas as provações e diante dessas perspectivas. Mas nós vamos agora para a terceira parte do Salmo, que está aí do verso 8 até o verso 10. Aqui o salmista, ou o Salmo, mostra o que Deus fez e quais as implicações para isso. Recordando, primeiro, quem Deus é e o que é que isso significa. Ele é nosso refúgio e fortaleza, portanto, não temeremos. Onde Deus mora, o que é que isso significa? Deus está no meio do seu povo, portanto, seu povo jamais será abalado. E agora, o que é que Deus fez e as implicações disso? Verso de 8 a 10, diz assim: Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aqui o Salmo convida os leitores a vir e contemplar as obras de Deus. Verso 8. Vinde e contemplai as obras do Senhor. É como se os levitas, os coraitas, cantando lá no templo, à medida que os judeus estavam entrando, eles diziam: venham ver o que Deus tem feito. Veja que coisas espantosas Deus tem feito sobre a terra. E como nós dissemos, essa expressão aqui sinaliza, essa expressão que sinaliza que eles tinham alguma coisa em mente. O que é que eles queriam que o povo visse? Venham ver as obras do Senhor. Não está se referindo àquelas obras constantes, mas a uma em particular que deu origem a esse salmo, que foi exatamente um daqueles livramentos que nós mencionamos como exemplo. E em seguida, então, ele explica, não é? Ele faz referência a algo que Deus fez recentemente e ele explica precisamente que foi uma libertação de uma invasão. Veja os termos que ele diz. Primeiro, ele diz assim: vinde contemplar as obras do Senhor, que assolações ele efetuou na terra. Uma ação de Deus na terra promovendo a assolação dos exércitos inimigos. Aqui no verso 9 ele diz: Deus põe termo à guerra, ou seja, ele termina com a guerra até os confins do mundo. Até aquela guerra que foi trazida por nações de outra parte do mundo que queriam invadir seu povo, Deus termina com ela. Vejam isso. Final do verso 9, ele quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Olhem para isso, contemplem isso. Ele destruiu toda a artilharia inimiga. Ele acabou com todos os instrumentos de guerra que se levantaram contra nós. E quais as implicações? As implicações disso estão aí no verso 10, e agora é Deus que fala pelo salmista. Ele diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, porque sou eu que faço isso, sou eu que faço assolações na terra, sou eu que ponho fim à guerra, sou eu que destruo os elementos, os instrumentos de guerra contra ti. A guerra não é tua, aquieta-te e sabe que eu sou Deus. Essa é a expressão dele para dizer: eu sou o Senhor, sou eu que tenho o poder e o controle, portanto, aquiete o seu coração, aquiete o seu coração, aquietai-vos, pare de lutar pensando que a vitória vem por você. Eu sou Deus, eu sou o Altíssimo, o nome de Deus usado aqui, eu sou o Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, eu sou o Deus de Jacó, que tem um pacto, uma aliança com você. Portanto, aquietai-vos. Eu sou exaltado entre todos, verso 10, sou exaltado entre as nações,
Sou exaltado na terra, ou seja, eu estou acima de todas elas e, portanto, eu tenho um controle absoluto de tudo. E o Salmo termina repetindo o que já havia sido dito 2 vezes, verso 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que refrão maravilhoso, não é verdade, desse Salmo? Aparece 3 vezes isso para consolar o nosso coração, para nos dar conforto e segurança no meio dessas incertezas, no meio dessas angústias, quando inimigos maiores e mais poderosos do que nós se aproximam e nós ficamos temerosos quanto ao futuro. Em 1588, a grande armada espanhola estava preparada para atacar a Inglaterra e depor a rainha Elizabeth. Isso porque a Inglaterra, como nós sabemos, havia se tornado em grande parte reformada e provocado a ira dos reis espanhóis católicos. E então eles mandaram seus navios de guerra na direção da Inglaterra para invadir e depor a rainha Elizabeth. Essa armada espanhola era o terror dos mares daquela época, era o maior poderio militar daquela época. 130 navios, 8.000 marinheiros, 18.000 soldados, 2.500 canhões, era, de fato, o maior poder marítimo militar daquela época. A Inglaterra, em compensação, era pobre, era fraca, tinha perdido seus aliados, e ao saberem da aproximação dos espanhóis, muitos crentes ingleses começaram a orar e a clamar a Deus, pedindo a Deus misericórdia, e ao mesmo tempo muitos cristãos holandeses também, porque, sem dúvida, uma vez que conquistada fosse a Inglaterra, a Holanda seria próxima, uma vez que também ela havia se tornado em grande parte reformada. E enquanto eles oravam, a grande armada fez uma tentativa de contornar a Inglaterra, a Escócia e a Irlanda e foi apanhada numa tempestade furiosa, que numa noite destruiu metade da grande armada espanhola. Navios afundaram, homens morreram e a armada espanhola teve que voltar para a Espanha derrotada e envergonhada. Os holandeses cunharam uma moeda na cidade de Dort, aquela mesma onde haveria de ter o concílio, em 1588, onde mostra, de um lado, os holandeses de joelho na praia, orando a Deus, e a inscrição: o homem propõe, mas Deus dispõe. E no outro lado escrito: pelos seus ventos Deus o dispersou. Que testemunho histórico maravilhoso de que o nosso Deus, ele continua sendo o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e que ele atende o clamor do seu povo, e que ele nos livra e que ele nos salva quando isso é necessário. Eu quero partir já para algumas conclusões, queridos. O que esse salmo nos ensina? Algumas lições preciosas para nós. Primeiro, Deus habita no meio do seu povo, que é a igreja. As moradas do Altíssimo, a cidade de Deus, cortada por um rio, simbolizada no Antigo Testamento pelo paraíso e por Jerusalém. No Novo Testamento é a igreja, composta dos crentes no Senhor Jesus, um povo espiritual, onde Deus habita, mediante Jesus Cristo, no poder do Santo Espírito. Segundo, que Deus tem uma aliança com o seu povo. A igreja cristã, ela é a sucessora dessa aliança que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó. Todo crente em Jesus Cristo, que tem a mesma fé que Abraão teve, ele é descendente espiritual de Abraão. Deus tem um pacto conosco, que foi agora renovado na nova aliança mediante o sangue precioso do Senhor Jesus. Portanto, Deus continua sendo a nossa fortaleza, ele continua sendo o refúgio do seu povo, ele está conosco sempre. Ainda que as calamidades venham, ainda que os nossos temores se confirmem, Deus continua sendo o nosso Deus, mesmo diante das piores ameaças, dos mais terríveis inimigos, as mais horríveis calamidades e os mais cruéis flagelos. Ele nos ajudará e ele protegerá do mal. Portanto, lembre quem ele é. Ele é o nosso castelo forte. Lembre onde ele mora no meio do seu povo. Lembre o que ele fez, ele pôs fim à guerra. Portanto, não tema,
aquiete, reconheça que Ele é Deus, lembre-se das obras salvadoras de Deus na história, especialmente lembre-se das suas obras redentoras, a encarnação do seu Filho Jesus Cristo que veio habitar entre nós, a sua vida, seu ministério, seus milagres, a sua morte na cruz, a sua ressurreição de entre os mortos, sua ascensão ao céu, sua glorificação, sua entronização no trono do universo, sua vitória sobre o pecado, o mundo, Satanás e o diabo. E descanse o seu coração sabendo que tudo está debaixo do controle do Deus sábio, o Deus da aliança, o Deus altíssimo. E minha última palavra é essa daqui, que essas calamidades que Deus envia sobre o mundo são avisos de Deus, queridos, para que nós nos arrependamos e nos preparemos para o encontro final com Ele. O Deus Altíssimo, que é segurança do seu povo, é também o Deus que sopra e faz tremer a terra, derrete a terra. Em meados do século XVIII, teve um terremoto terrível em Londres. Naquela época, João Wesley vivia e ministrava. Sacudiu bairros inteiros de Londres de maneira violenta, destruiu casa, matou muita gente. E João Wesley, na época, pregou um sermão baseado nessa passagem aqui, particularmente no verso 8, onde diz: vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. E Wesley, ele dá os detalhes de 3 outros terremotos que tinham acontecido num breve espaço de tempo, um pouco antes do terremoto de Londres. Ele fala de 2 terremotos, um na Sicília e outro na Jamaica, 1692, e outro que aconteceu em Lima, Peru, em 1746, bem próximo de Londres. E ele dá relatos de testemunhas que compõem uma descrição gráfica dos horrores que foram aqueles terremotos. A rapidez com que aconteceu, questão de minutos, cidades inteiras desapareceram, cadáveres soterrados, milhares de mortos, tsunamis que varreram ilhas inteiras, como, por exemplo, a ilha de Calau, que foi submersa completamente. E, no final, ele avisa ao povo de Londres: venham, vejam as obras do Senhor, que assolações Ele efetuou na terra. Prepare-se para se encontrar com Deus, porque esses tremores são um aviso da parte de Deus do juízo final que se aproxima. E é essa aplicação que eu quero fazer também hoje, no final, que quando nós olhamos para o que está acontecendo, nós devemos saber que Deus está avisando a humanidade, está avisando a você que está me escutando, Deus está avisando: vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações tem feito na terra. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. São avisos de Deus para a humanidade. O ponto desse salmo é que, no meio de tudo isso, você pode se arrepender dos seus pecados. Você pode se arrepender de ter afrontado Deus com a sua conduta, com a sua incredulidade, com uma vida ímpia, uma vida falsa, se você é cristão. E lembrar que Ele é socorro bem presente, que Ele é uma fortaleza segura, que você pode se refugiar nele mediante o sangue precioso de Cristo, que você pode ser perdoado e purificado das suas iniquidades, receber perdão e segurança nesses dias de crise. Que você ouça essa palavra de encorajamento e também uma palavra de despertamento. Vinde e vede as assolações que Ele tem feito na terra. Deus é o nosso refúgio, o Deus de Jacó está conosco. Vamos orar. Ó Deus querido, não for a tua aliança, não for a teu compromisso com o teu povo, há muito teríamos derretido, só pela tua voz. Senhor, nós sabemos que essas assolações, nós sabemos que a tua voz que derrete a terra, tem o objetivo de nos prevenir do juízo vindouro. Dá-nos quebrantamento, humildade. Dê, Senhor, que pecadores se arrependam e se convertam a Ti. E dá também que Teu povo encontre em Ti um alto refúgio, como Lutero encontrou no seu coração, e como tantos outros crentes encontraram, como o Teu povo perseguido em todo lugar, tem encontrado alegria no rio que corre pela cidade de Deus. Assim também alegra o nosso coração no meio de tempos
trabalhosos, tempos difíceis. Ouve a nossa oração em nome de Jesus. Amém.